Na Praia do Tinguá. Autor espiritual: José Paz. Psicodigitado por Juscelio João Teixeira. Na Praia do Tinguá. Em um destes dias em que Arthur isolava-se para viajar em seus devaneios, teve o impulso incontrolável de dar uma volta pelos mares próximos da ilha de Santa Catarina, querendo acostumar-se como um solitário, pois achava-se dependente de sempre ter alguém por perto, e isto queria mudar, por não aguentar mais tantas censuras sobre o que gostava de fazer. Embora exercendo influências benéficas, tive a orientação de deixá-lo seguir, pois seria a chance que tínhamos em fazê-lo atentar-se para o que mudar. Deixando-se influenciar, escutava os outros e eu, deixava-me em um canto isolado embora as várias tentativas. Irresponsável, pegou seu pequeno barco a motor, sem se preocupar com nada nem se preparar para tal. Após 2 dias viajando em seus condenáveis prazeres, costeando o continente que conhecia, pois volta e meia navegava por aquelas bandas, ao longe avistou uma praia, que cansado resolveu ir até aquela que parecia ser um paraíso, tamanha era a beleza do local. Brilhando seus olhos, detalhava suas observações, costas, matas, praia, tudo mostrava-se como maravilhas que não teria visto igual antes. Após lançar âncora, encheu seu peito de ar, e aspirou aquela brisa sentindo-se livre e satisfeito por seu feito, pensou. Aqueles momentos de solidão já tinham valido a pena. Caminhou na praia, e ao longe avistou uma bela jovem sentada numa pedra olhando o mar pensativa. Tentou imaginar por que aquela garota estaria naquele local sozinha, e demonstrando-se triste. Sua feição, loira, olhos grandes negros e com os cabelos indo até sua cintura, com um corpo escultural, fazendo-o imaginar as mais indecentes realizações com aquela jovem. A olhou em detalhes, percebera que somente usava seus trajes de praia, um minúsculo biquíni, era o que tinha para cobrir aquele corpo tão perfeito. Aproximou-se procurando não fazer barulho, e quando estava a uns 3 metros falou. Oi moça, podes me dar uma informação? A garota, não se assustando com sua presença, virou-se e respondeu claro que sim, no que posso ajudar? Como é o nome deste lugar? Você está na Praia do Tinguá, na cidade de Governador Celso Ramos, não percebeu? Não, eu ainda não conhecia aqui. Então, não sabe o que perdeu de bom em sua vida até agora. Pode ser, mas, o que observo, é uma pequena praia cercada de mata nativa em todos os lugares que avisto, e simplesmente tem aquela casa ali, e não vejo nada demais, o que posso ter perdido de tão especial assim. Respire fundo, e sinta as energias e o ar deste paraíso. Um silêncio se fez. Arthur, por alguns segundos deixou-se envolver por aquelas energias. Eu, sempre ficava ali esperando, mas sinto muito em dizer, chegou tarde demais. Desculpe garota, mas, o que falas não tem sentido para mim, diz que me esperava. Como assim? Eu, sempre sonhei com este momento, venha até aqui por favor. Arthur, apreensivo com o jeito estranho da jovem, porém não a resistindo, assim fez. Com dificuldades, subiu a pedra para chegar até onde a garota estava. Chegando em cima, percebeu que a pedra mais parecia que fora cortada propositadamente para ficar naquela forma de chão com uma pequena inclinação. Olhou para trás e notou ao longe, uma estradinha que, quem viesse daquele local, para chegar aonde estavam, teria que pegar à esquerda de quem entrava na faixa de areia. Ao subir, percebeu que o sol timidamente escondia-se por detrás da montanha, mostrando um pôr-de-sol nunca visto por ele. Preocupou-se, pois mais alguns minutos e a noite se faria por completo, e estava longe ainda de sua casa, e como seus amigos o aconselhavam, o mar era traiçoeiro para aqueles que não eram experientes, contudo, vendo aquela beleza toda em sua frente pensou. Não vou perder esta oportunidade por nada deste mundo, depois me viro, e acho o caminho de casa. Próximo à jovem, assustou-se após fitá-la com detalhes, algo mostrava-se estranho porém não conseguia distinguir o que poderia ser.
Fazendo-se atencioso e preocupado com sua situação, perguntou: Menina, por que estás a essas horas por aqui sozinha? Você está bem? A garota, confundindo-o ainda mais, estranhamente o respondeu: Sim, estou. Há muito o esperava, meu amor. Por que demorou tanto? Você deve estar confundindo-me com alguém, não a conheço. Como é o seu nome? Está brincando comigo, não é? Chamo-me Rose. Neste instante, a garota aproximou-se, e mostrando-se sedutora, fazendo-o tremer de desejo com seu jeito atrevido de ser, e sem deixar chance a ele de recuar, na sequência entrelaçou os braços em volta de seu pescoço, e o beijou ardentemente, demonstrando querer algo a mais. Atrevida, encostou-se praticamente seminua no corpo de Arthur, fazendo-o ferver ainda mais seus desejos primitivos. Por sua vez, Arthur, sem pensar nas consequências, imaginando seus objetivos iniciais realizados, não permitiu-se fugir daquele enlace, pois quando a avistou já imaginara aqueles fins, e sem mais nada falarem um com o outro, entregaram-se irresponsavelmente a um amor sem censuras, tendo como testemunhas somente o barulho das ondas quebrando naqueles rochedos, e os últimos raios de sol esquentando ainda mais aqueles corpos. Após longos momentos de puro prazer que imaginava correspondido, Arthur, saciado, pois diversas vezes fantasiava aquela situação, mostrando-se feliz da vida, pegou a garota pelas mãos, e convidou-a a banhar-se naquelas límpidas águas, daquele mar que considerou momentaneamente o pedacinho de seu paraíso, e irresponsável, planejava na sequência pegar seu barco e sair dali e esquecer tudo, e deixar aquela garota como diversas vezes fizera com outras meninas que encontrava em seu caminho de playboy. Com poderes financeiros consideráveis, a jovem fez-lhe um pedido. Arthur, realiza um desejo meu, leva-me para passear de barco. Minutos depois, estavam afastados consideravelmente da praia, quando o mais inusitado aconteceu no trajeto daquele meu amigo. A certa altura da navegação, a jovem foi à proa do barco, e Arthur a acompanhou, presumindo os prazeres se repetirem. Novamente trocaram carícias, e foi onde Rose contou-lhe que por dias, ficava naquela pedra sonhando que um dia um grande amor iria surgir em sua vida, contudo Arthur ouvia estranhando em seus relatos as mesmas repetições de palavras sem nexos que falou lá na praia, ou seja, que agora, era tarde demais. Arthur escutava tudo mostrando-se atento, mas deduzia que aquela jovem não dizia coisa com coisa, pois deveria ser mais uma alienada igual a ele, porém não importava, seus objetivos foram alcançados. Ouvindo, nada falou, friamente virou-se em direção do leme, demonstrando-a que suas intenções eram aquelas, ou seja, Arthur não queria compromissos, não queria dar-lhe falsas esperanças ou interpretações. Fui testemunha direta do ocorrido, mas, como tal, nada podia fazer, e percebi que, antes mesmo de Arthur chegar ao leme, de costas para Rose, surpreendeu-se quando escutou barulhos de algo caindo ao mar, e no susto, virou-se rapidamente e não mais a avistou na proa. Deduzira o pior, e o óbvio, Rose havia se atirado ao mar. Desesperado correu naquela direção, olhou a imensidão de águas e não mais a avistava, apreensivo lançou-se ao mar na esperança de encontrá-la. Nadador experiente, mergulhou diversas vezes, olhava para cá e para lá, gritava seu nome e nada, não mais a avistava, outras tentativas fez, até sentir-se completamente exausto. Desiludido voltou ao barco e jogou-se ao fundo da embarcação, para, deitado, recuperar-se dos esforços descomunais que fez, e sentira que perdera de vez aquela que lhe proporcionara uma tarde que não iria esquecer jamais. Vencido pelo cansaço, chorou copiosamente, pois sentia-se responsável por ter permitido a vida daquela que há pouco conhecera esvair-se no meio daquelas águas que momentos antes o fizera tão feliz. Meu Deus, onde está a garota, por que ela fez isto? Perguntava-se desesperado, e as lágrimas caíam abundantemente em sua face.
Naquelas alturas fazia noite escura, e preocupado que poderia se perder na ida para casa, resolveu voltar para o local de onde teria saído, e talvez se não encontrasse lugar para ficar, dormiria no barco, e ao amanhecer pegaria seu rumo. Mas, ao dirigir-se na direção da praia do Tinguá, não mais a avistou. Ele queria guiar-se pelas luzes das casas acesas na praia, mas, onde imaginava ser a direção do Tinguá, não via mais luz alguma. Olhou mais à direita de onde estava, e lá sim avistou luzes reluzindo como um farol lhe guiando naquela direção. Não pensou em outra alternativa, foi para lá. Antes de atracar, como sempre era prevenido nas roupas que poderia vir a precisar, de umas das gavetas pegou uns trajes próprios para a ocasião, retirando aqueles de banho, e minutos depois lançava a âncora e atracou naquela pequena praia, observado de perto por pescadores nativos que estranhavam aquela pequena embarcação por ali aquelas horas da noite. Arthur não intimidou-se ao perceber os olhares desconfiados daqueles homens. Pegou seu pequeno bote e dirigiu-se até a margem, frente aos pescadores perguntou: Oi senhores, me perdi nas horas e não quero pegar o mar nesta escuridão. Podem me informar onde tem um lugar para eu dormir essa noite? Percebendo que Arthur não demonstrava o perigo que suspeitavam, como sempre demonstravam aos turistas que por ali passavam, foram simpáticos orientando onde poderia ficar. No caminho da pousada que os pescadores lhe indicaram, percebeu a indicação de onde tinha uma praia. Nostálgico, querendo distrair-se com algo, dirigiu-se para lá antes mesmo de chegar à pousada. O movimento no local era imenso. Olhou à frente, avistou uma igreja com uma movimentação fora do comum para aquelas horas da noite, resolveu ir até lá para verificar o que estaria acontecendo. A princípio imaginou ser uma festinha açoriana, mas ao aproximar-se, avistou pessoas chorando. Curioso perguntou a uma garota o que acontecera. A jovem o respondeu fazendo-lhe uma pergunta. Poxa, não sabe. Olha, é só você que não ficou sabendo, pois todo o município já sabe, a notícia correu mais que rastilho de pólvora. Não sei, estou chegando agora. Foi a Rose. Pescadores a encontraram morta hoje cedinho boiando ao mar próximo do Tinguá. Arthur, quando escutou o nome Rose, empalideceu mas, na sequência acalmou-se pois pensou, uma infeliz coincidência de nomes, pois estive com a minha Rose no final da tarde, assim não tem como ser a mesma Rose. Sem sono, nervoso, e preocupado com o ocorrido, temendo que alguém pudesse tê-lo visto com aquela menina, e o denunciasse acusando-o responsabilidades por seu desaparecimento, Arthur não conseguia parar de pensar em sua Rose, contudo, não via a hora do dia amanhecer para voltar à sua casa e sua rotina e tranquilidade, e buscaria forças para esquecer tudo aquilo pois tinha consciência e a convicção de que a suposta morte de Rose, ele não tinha culpa, pois foi ela mesma quem atirou-se ao mar. Portanto, não tinha como se condenar. Sabia que não adiantaria ir a qualquer órgão competente e relatar o que acontecera, corria o risco de ser acusado de assassinato, então decidiu ficar quieto e guardar aquele segredo para si. Com aquela movimentação, ficou por ali até o amanhecer ao longe velando aquela que parecia ser tão querida diante de sua comunidade. Quando amanheceu, preparou-se para ir embora mas, sua consciência queria ficar mais tranquila, e foi ao meio daquela multidão e tentou chegar o mais próximo da urna funerária daquela infeliz o quanto pôde. Entrou na igreja, e como há anos não fazia, ajoelhou-se e rezou. Pediu em pensamento que Deus recebesse a alma de sua Rose, e daquela outra menina ali, e pediu perdão por não ter feito algo a mais para salvá-la. Sentindo-se na obrigação daquilo fazer, aproximou-se de onde aquela menina estava sendo velada, e o susto foi enorme. Na urna, desde a manhã anterior segundo a garota que falara com ele lá fora, Rose, com certeza a mesma Rose que conhecera no final daquela última tarde. As pessoas que estavam próximo a Arthur, perceberam imediatamente que algo não estava bem com ele,
pois empalideceu de uma tal forma que deixaram-os preocupados, e foi assistido de imediato por quem estava por perto, que o seguraram pelos braços temendo uma queda, sentaram-no em uma cadeira, deram-lhe água, o abanaram e chamaram uma enfermeira que estava no local. Coincidentemente a enfermeira era a mesma jovem que Arthur falou lá fora, e surpresa, o perguntou: "Moço, você me disse que estava chegando naquele momento à cidade, porque então vendo Rose, ficou tão impressionado se não a conhecia?" Arthur, dando conta da gravidade de sua pergunta, a olhou e perguntou diante a várias testemunhas: "Você falou que ela foi encontrada no mar por pescadores ontem pela manhã, não foi?" "Sim, foi o que lhe disse." Arthur, transtornado neste instante, deu um grito de pavor relembrando o que acontecera entre ele e Rose na praia do Tinguá, contudo, imediatamente tocou-se sobre seu comportamento e falou mentindo: "Estou muito impressionado em ver esta menina, mas foi por achá-la tão jovem. Penso no absurdo que é alguém desta idade deixar tudo para trás e ir embora deste mundo tão belo. Sempre imaginei, se for um acidente, como seria acordar no lado de lá e deparar-se com uma situação desta, nada mais." Todos se olharam simultaneamente estranhando o comportamento daquele forasteiro. Arthur, mesmo ainda tonto com o impacto de ver o corpo daquela que tinha quase certeza que não fora alucinação o que vivenciou, tinha em seus segredos íntimos, o porquê que tudo poderia estar acontecendo com sua mente alienada, como assim imaginava. Surpreendendo a todos, levantou-se, pediu licença e retirou-se rapidamente. Não perdendo tempo, dirigiu-se ao seu bote, querendo sair dali o quanto antes de deixar todos aqueles momentos para trás. Quando preparava-se para dar as primeiras remadas, para ir na direção de seu barco, escutou uma voz lhe chamar: "Moço, por favor espere." Arthur olhou para trás, e percebeu, era a enfermeira que o ajudou. "Por favor, moço, algo aconteceu entre você e Rose, sinto isto, e preciso saber o que foi, e quem sabe ajudá-lo." "Não, menina, não aconteceu nada, vou-me embora daqui, depois que atraquei neste lugar, acho que estou ficando maluco." "Por quê?" "Precisa conversar com alguém, não é?" "Precisa disto, eu sei." "Pois olha, se você está ficando maluco, eu também estou, e sei o que está lhe perturbando, pois vi e tenho certeza disto, era o espírito de Rose o acompanhando quando conversou comigo lá na praia. Portanto, esse algo tem a ver com o seu mal-estar, não é?" "Olha, moço, não está ficando maluco, somente precisa estudar para conhecer o que está acontecendo com sua mediunidade." "Mediunidade, o que é isso?" "Menina, não sei o que está dizendo, nem quero saber, vou embora daqui, e quer saber, eu não vi nada e não sei de nada, deixe-me com minhas alucinações, eu sei muito bem de onde, e de que elas se originam." "Não, não sabe não, e é por isto que vive fugindo e agindo, deixando quem o ama realmente ainda mais preocupado." "Deixa eu ir até o seu barco, quero sentir as energias daquele ambiente, e lá tenho certeza, encontraremos as respostas, e conversaremos melhor sobre os ocorridos. Só peço que espere-me até o enterro do corpo de Rose se fazer." Arthur a olhou detalhadamente, e presumiu que talvez aquela moça poderia dar-lhe uma luz sobre o que estaria acontecendo com sua mente. "Tudo bem, moça, fico até o enterro, mas depois de conversarmos, parto e quero esquecer de vez que um dia estive aqui." Tamires, com aquela posição de Arthur, tranquilizou-se e retornou ao velório. A princípio, ficou ali em seu bote pensativo, analisando tudo, e olhando na direção onde estaria sua pequena embarcação ancorada. Minutos depois, inusitadamente avistou uma luz, e teve a certeza que algo estranho novamente estava acontecendo. Tinha a nítida visão que não era um reflexo do sol batendo em alguma parte do casco de seu barco, e querendo verificar o que estaria ocorrendo, impulsionado por aquela força, começou a remar e foi até seu barco. Dentro da embarcação, olhava para todos os lados e não mais avistava o que viu da praia. Pensou: "Estou impressionado com tudo o que aconteceu, e já tenho a explicação, está faltando em meu corpo o produto."
E quer saber mais? Tive um sonho, e a questão de achar a garota do velório parecida com a menina de meus sonhos, foi somente impressão. Não esperando Tamires, ligou a máquina do barco e afastou-se dali tentando deixar tudo aquilo para trás, mas, em certa altura da viagem, quando estava novamente passando na direção da praia do Tinguá, olhou naquela direção relembrando os momentos vivenciados, e uma força incontrolável fez ele jogar a âncora. Pensativo sentou-se à proa, de pernas entrelaçadas, encostado na parede da cabine, e esticou seus braços e abriu um pequeno compartimento que fizera ali estrategicamente escondido. Deste esconderijo retirou um pequeno pacote, junto a ele uma pequenina vasilha, onde pegou uma determinada porção, e naquele instante, se lembrou que depois de muito tempo, estava há mais de 18 horas sem usar aquelas substâncias sem sentir a sua falta. Como deixava-se impulsionar por aqueles que o induziam a usá-la, aquela pequena vasilha levou até próximo a seu nariz, mas, antes mesmo de absorver, para não deixar dúvidas de que aquilo não era fruto de sua mente perturbada pelas substâncias, avistou em sua frente, como se flutuasse acima das águas a imagem de Rose, a garota que o fez tão feliz algumas horas antes. Tendo a certeza de que a droga ainda não teria chego em seu cérebro, e então ciente no que estaria acontecendo perguntou a Rose. O que está acontecendo comigo? Você é fruto de minha mente já doente com os prejuízos que esta droga fez em minha cabeça, ou não? Uma voz suave e tranquila saía da direção de Rose, mas Arthur não via sua boca se mexer. Contudo, avistou uma outra imagem se fixar ao lado de Rose, e esta sim, via articular as palavras de sua própria boca, e após lhe dizer estas palavras percebeu que não estava alienado, e teve a certeza de que o som daquela voz não eram de Rose, e sim de seu anjo protetor que veio a resgatar. E eu, sentindo-me isolado, e ainda impotente mas não perdendo as esperanças, ficava ali ao lado de Arthur rezando para que aquelas tentativas de fazê-lo acordar, dissem certo daquela vez. Ó protetor de Rose falou. Arthur, a menina Rose, como você já fez, deixou debilitar seu principal órgão também pelas drogas, não iguais às suas, mas misturando antidepressivos com outras, simplesmente por não aceitar suas condições, assim, estas atitudes a levaram ao suicídio. Portanto, amigo, uma nova chance de repensar suas atitudes estão sendo colocadas em sua frente, não as jogue fora. Arthur escutou aquelas palavras sentindo que seu corpo pedia uma outra dose daquilo que imaginava fazê-lo bem, e pegou novamente aquela tigelinha, levou-a na direção de seu nariz mas, antes de respirar, olhou na direção onde aquele que dizia ser o anjo protetor de Rose estava, olhou-o firmemente, olhou para Rose que mostrava-se da mesma forma de antes, distante e demonstrando-se alienada, e novamente olhou o pó, e devagarinho jogou ao vento despejando tudo ao mar, antes de fazer aquilo que acostumara-se a fazer repetitivas vezes. Decidido virou-se, pegou aquele saco e abriu-o rapidamente, parecendo querer tomar aquela atitude ligeiramente antes que seus indutores fizessem-no mudar de ideia. Com uma vontade incrível de mudanças que há muito não sentia, olhava ao mar, vendo devagarinho aquelas águas que horas antes o fizera tão feliz, desmanchar totalmente aquele pó, fazendo-o renascer para uma nova vida, com a esperança em novos aprendizados. Arthur tinha certeza no que vivenciara, e que não fora efeito das drogas, e preferiu silenciar aquelas experiências por longos meses, pois se contasse a alguém, conhecendo-o como conheciam, iriam dizer que fora fruto de sua mente alienada. Após 2 anos de deixar de vez a vida de devaneios, e depois de muito estudar sobre aquelas ocorrências, ficou sabedor que eu era seu anjo protetor. Hoje em dia, graças aos direcionamentos de outros protetores que fizeram-no rever sua situação, Arthur mudou. Abandonou as drogas, atentou-se aos estudos que iniciara depois daqueles acontecimentos, e tem como espaço predileto de curtição e vício em suas férias, a praia do Tinguá. Em seu íntimo, tem a esperança de que seus protetores irão fazê-lo novamente encontrar Rose,
para lhe dizer que se redimiu, e foi devido à sua aparição que ele deixou aquilo que também estava o destruindo a cada dia. Arthur está tornando-se um especialista nas explicações daqueles tipos de acontecimentos, e mais tarde, quando os superiores espirituais acharem que está preparado, com certeza darão notícias de como proceder para auxiliar outros drogados. Rose fora resgatada e levada para hospitais do plano espiritual. Portanto, amigo, se você faz uso também destas substâncias ou outras, ditas alucinógenas, não os condenamos nem os criticamos, pois temos consciência de que faltaram informações, porém, procurem separar em suas mentes o que é alucinação por efeitos destas drogas, ou avisos para recomeçarem as mudanças em suas estradas e vidas. Busquem, sem medo, orientações sobre as obras literárias básicas, que ensinam o melhor jeito de compreender as diversas fases da mediunidade, assim como Arthur foi buscar junto a Tamires sua orientadora espiritual ainda encarnada, depois de querer enfrentar os seus caminhos sem devaneios. Abraços fraternos, do anjo protetor de Arthur, que vos fala através de um amigo. Ditado pelo Espírito, José Paz. Psicodigitado por Juscelio João Teixeira.